Olá pessoal, essa questão fala de um espelho côncavo e outro espelho convexo, e ele começa falando de um objeto colocado na frente de um espelho convexo, a uma distância P1 do espelho convexo. Esse objeto vai ter uma imagem que tem um aumento linear transversal de 3/4. O que significa isso? Significa que o aumento da imagem é 3/4. O que é o aumento? O aumento é a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, que é a mesma relação, é proporcional à distância da imagem até o espelho comparada com a distância do objeto até o espelho. Então eu sei que a razão DI e DO tem que ser 3/4. Só que, como no caso do espelho convexo a imagem tem que ser virtual, então essa razão aqui tem que ser negativa. Então o aumento vai ser de menos 3/4 para o espelho convexo. A gente pode, a partir daí, calcular o valor do foco do espelho convexo, usando a relação 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Vou utilizar o índice 1 para me referir ao convexo, porque ele faz isso, ele chama de P1 a distância do objeto ao espelho convexo. Então, essa distância do objeto ao espelho DO1 vai se chamar P1. E eu sei que as distâncias focais do espelho côncavo e do espelho convexo têm que ter o mesmo valor absoluto. Portanto, se a distância focal do espelho convexo é F1, a distância focal do espelho côncavo é F2, e eu sei que o módulo de F1 é igual ao módulo de F2. Portanto, o F1, que é do espelho convexo, tem que ter um valor negativo, vai ser igual a menos F2, que é o foco do espelho côncavo. Portanto, eu posso dizer aqui 1 sobre F2, só que negativo, é igual a 1 sobre quem é DI1. DI1 eu posso tirar dessa relação aqui. Se DI sobre DO é igual a menos 3/4, quanto vale DI? DI vai valer menos 3/4 vezes DO. Então, o DI vai ser menos 3 DO 1 sobre 4. Mais 1 sobre DO1. Eu posso continuar então para 1 sobre menos F2 é igual a, posso inverter essa fração, fica 4 sobre menos 3 DO1, que eu vou chamar de P1 para respeitar a nomenclatura da questão, mais 1 sobre P1. Multiplicando tudo por menos 1, eu vou ter 1 sobre F2 é igual a 4 sobre 3P1 mais, não é mais, é menos, menos 1 sobre P1. Tirando o mínimo múltiplo comum aqui, eu vou ficar com 1 sobre F2 igual a, o mínimo é 3P1, 3P1 por 3P1 dá 1, vezes 4, 4. Menos 3P1 dividido por 3P1 dá 3, vezes 1, 3. Portanto, 1 sobre F2 é igual a 1 sobre 3P1. Logo, F2 é igual a 3P1. Eu cheguei então no valor do foco do espelho côncavo, porque é o F2, só que partindo das contas do espelho convexo. Agora eu posso fazer as mesmas contas com o espelho côncavo. Vou deixar aqui anotado que o F2 tem que ser igual a 3P1, de acordo com as contas do espelho convexo. E agora vamos fazer as mesmas contas, só que para o espelho côncavo. 1 sobre F2 é igual a 1 sobre DI2 mais 1 sobre DO
2. Ok. Eu fico então com 1 sobre F2 é igual a... Quem é o DI2? O DI2 vai ser quase igual ao DI1, só que sem o negativo, porque no caso a imagem vai ser real, então ela tem que ser positiva. Então vai ser 1 sobre 3/4 de DO2 mais 1 sobre DO2. Então 1 sobre F2 vai ser igual a, vou inverter a fração, 4 sobre 3DO2, eu vou chamar de P2, mais 1 sobre P2. De novo, MMC, 3P2 por 3 vai dar 1 vezes 4, 4. E 3P2 dividido por P2 dá 3 vezes 1, 3. Portanto, eu tenho 1 sobre F2 é igual a 7 sobre 3P2. Logo, F2 é igual a 3P2 sobre 7. E aí eu vou comparar esse resultado, que eu cheguei com as contas do espelho côncavo, com o resultado que eu cheguei com as contas do espelho convexo. Se o F2 vale 3P1 e o mesmo F2 vale 3P2 sobre 7, eu posso dizer que esses dois valores têm que ser iguais. Portanto, 3P1 tem que ser igual a 3P2 sobre 7. O que a questão está me pedindo é a relação P2 sobre P1. Portanto, eu preciso achar nessas contas uma relação entre P2 e P1. P2 sobre P1 vai ser igual a quem? Eu preciso passar o 7 e o 3. O 3 eu posso simplificar, eu preciso passar o 7 para lá e o P1 para cá. Então, P2 sobre P1 vai ser igual a 7, resposta letra D.